Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Vamos ler alguns versículos. Isso. Amém? Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Pode se sentar. Hoje eu quero falar sobre o novo e vivo caminho. Amém? Aqui, nessa carta dos Hebreus, que fala bastante, né, sobre o sacrifício, fala bastante sobre o Antigo Testamento. É um livro maravilhoso, um livro que explica o Velho Testamento. E aqui está falando que aconteceu, que surgiu um novo e vivo caminho para nós, né? Que foi consagrado através de Jesus. E nós vamos entender que caminho é esse, por que ele é novo, que caminho é esse, aonde que surgiu tudo isso, aonde tudo começou. Amém? Aqui mesmo em Hebreus 10, versículo 1, fala um pouquinho, queria que você fosse aí comigo. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Aqui está falando da lei, né, a lei do Antigo Testamento. E na lei do Antigo Testamento eram feitos sacrifícios contínuos, sacrifícios de animais, porque sem derramamento de sangue não há redenção, diz a palavra. Não há remissão, não há perdão de pecados. Deus colocou dessa forma. Só que hoje já não é mais assim, nós já sabemos disso. A lei é a sombra dos bens futuros. Então, nós precisamos ler o Antigo Testamento para nós entendermos o Novo Testamento. Você precisa ler, meu irmão. Nós não vivemos mais naquelas leis lá do Antigo Testamento. Nós vivemos a lei do amor, a lei que Jesus colocou para nós. Mas nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. E hoje nós vamos estudar um pouquinho. Vai comigo lá em Êxodo 3. Êxodo, lá o segundo livro aí da sua Bíblia, lá no comecinho. Êxodo 3, versículo 14. Amém? Aqui, o povo já está há 430 anos, mais ou menos, vivendo como escravos no Egito. E Deus levanta um homem, Deus levanta Moisés, para libertar aquele povo daquele lugar. O povo judeu estava escravo. O Egito, ele tipifica o mundo. E Faraó tipifica Satanás, nós já sabemos disso. E Deus levantou um homem chamado Moisés para ir lá e pleitear a causa dos judeus e tirar aquele povo de lá. E nesse momento aqui, no capítulo 3, Moisés, ele tem um encontro com Deus no deserto, e Deus começa a falar com ele. E aqui, no versículo 14, vamos ler para a gente entender? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Esse é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz. Então ireis tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, que é o faraó, né? E lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Amém? Aqui, Deus estava falando, se revelando a Moisés, revelou o nome dele: eu sou o que sou. Eu sou o Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele estava se revelando para Moisés: eu sou aquele que vai te ajudar a tirar aquele povo da escravidão. Aquele povo está lá por muito tempo, e eu vou levar vocês numa terra que mana leite e mel. E aqui ele fala assim, que ele deveria ir até Faraó e falar: deixa ir meu povo, para que sacrifique para mim no deserto. Então o povo, ele estava saindo do deserto para um caminho. Deus estava abrindo um caminho para aquele povo. Deus estava dando uma nova vida para aquele povo. Deus estava tirando eles da escravidão, do Egito. Amém, gente? Nós já sabemos essa história. Só que o povo ele estava sendo liberto para sacrificar. Essa questão do sacrifício no Antigo Testamento é a adoração, era a maneira que eles adoravam a Deus. Hoje, né, ninguém traz aqui uma ovelha, né, é um animal para ser sacrificado. Não é verdade? Hoje, o nosso sacrifício é o nosso sacrifício vivo, que eu já expliquei, que está lá em Romanos 12, que nós devemos oferecer ao Senhor. Que sacrifício é esse? Que sacrifício vivo é esse? É a nossa adoração, é a nossa santificação, é um coração que ama Deus, é um coração que cada vez mais está se santificando na presença de Deus. E antes o sacrifício ele tinha que ser morto, né? Era o sacrifício morto, e o sangue era derramado. Hoje, Jesus já derramou esse sangue para a salvação, para as nossas vidas. E nós devemos ser um sacrifício vivo. O que o sacrifício vivo faz? Ele morre para si mesmo, morre para as suas vontades, morre para o mundo. E nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos ao Senhor. Só que nesse tempo o povo tinha que sacrificar animais e fazer todo um ritual. Bom, eles saíram daquele lugar, eles saíram do Egito. Nós já sabemos que eles ficaram ali 40 anos, né, rodando no deserto. E lá, Deus falou novamente com Moisés, Deus deu os 10 mandamentos. E Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, que era o templo. Esse tabernáculo, eu sei, meus irmãos, que muitas pessoas conhecem isso, mas tem pessoas aqui que não conhecem, amém? E nós sempre aprendemos algumas coisas. Esse tabernáculo, ele não era feito assim, de tijolos, porque eles estavam no deserto, eles mudavam de lugar, né? Eles iam para lá, vinham para cá, tiravam tudo, desmontavam tudo. Quem já foi, né, no acampamento, no retiro, né? É aquela loucura, monta, desmonta tudo, pega tudo, traz de volta. E aquele povo vivia dessa maneira lá no deserto. E Deus mandou construir um tabernáculo, que era feito de panos, né? Era uma tenda. Por quê? Porque eles mudavam e não tinha como construir algo fixo. Só que Deus, ele deu o modelo para Moisés. Amém? Ó, você está em Êxodo, você vai agora em Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 9, acha aí. Êxodo 25. Bem, glória a Deus.
conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aqui Deus está dando as instruções. Se você continuar vendo aí na sua Bíblia, vai ter a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro e o próprio tabernáculo, que era o templo montado, né, no deserto. Lá era o local de culto. Lá era o local dos atos de adoração a Deus. Essas adorações ao Senhor, como oferta pelo pecado, eram feitas de várias maneiras. Está lá em Levítico, capítulo 2 ao 7. Nós não vamos ler, é muita coisa. Mas lá fala, tem a oferta pelo pecado. As pessoas tinham que levar aquela oferta, né, aquele animal, e entregar lá para ser sacrificado. Tinha as ofertas pacíficas, que eram ofertas assim, que de paz, a pessoa sentia no coração, ia lá e levava a sua oferta. Ofertas de gratidão, ofertas de purificação, quando as pessoas pecavam, elas levavam. Então eram vários tipos de ofertas que eram levados naquele lugar. Hoje, né, ninguém faz isso. Hoje nós trazemos a nossa oferta, o nosso dinheiro, o fruto do nosso trabalho, como foi falado aqui na hora dos dízimos e as ofertas. E aquele lugar, aquele tabernáculo, ele era feito em 3 compartimentos. O primeiro era o átrio externo. Amém, gente? Eu devia ter visto uma figura, né, para colocar ali para vocês verem. Se vocês conseguirem achar aí o tabernáculo, amém? Se conseguir achar aí no computador. Átrio externo, onde todos podiam entrar. Então tinha a primeira porta, né, que era feita de pano, mas era a porta, porque era toda fechada, cercada. Se você achar, você pode colocar ali. Amém? Amém? Então, era todo cercado, e a primeira porta, onde eles entravam, todos podiam entrar ali para levar o seu sacrifício. O povo podia entrar ali. E o que tinha ali? Quando você entrava naquela porta, já estava o altar de sacrifício. Era a primeira coisa, aonde eram sacrificados os animais. Então, as pessoas levavam os animais lá. E lá estavam os sacerdotes, que só os sacerdotes poderiam fazer o sacrifício, eram escolhidos do Senhor. E aí a pessoa levava uma ovelhinha, né, um animal. E aí ela ia lá, colocava a mão naquele animal, confessava os pecados, lançava sobre aquele animal a sua culpa. E aí aquele animal era sacrificado. Então havia ali o altar de sacrifício já de cara. Logo depois do altar havia uma pia. Olha lá, tá achando lá. Havia uma pia de lavar, uma pia de bronze, o altar também era de bronze. E essa pia era para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés, para entrarem num outro compartimento, que era o segundo, que era o lugar santo. Olha lá, joia. Alguém apaga a luz aqui para... Juninho, apaga a luz aqui para a gente enxergar melhor. Tá vendo ali? Vamos apagar. Olha ali, o primeiro, o altar, né, de sacrifício. Depois aquela bacia onde está um sacerdote lavando as suas mãos. Logo ali embaixo está os sacerdotes com uma ovelha. E lá é o santo, o lugar santo que está aberto, né, gente? Claro que é para a gente ver. Ele era todo coberto, revestido. Ali é a segunda porta, onde está aquelas colunas ali. Tinha uma cortina ali. E ali era o segundo lugar. Era o lugar santo. Ali só entravam os sacerdotes. O povo não podia entrar naquele lugar, era proibido. E quando a pessoa entrava, à sua direita ali, tem um sacerdote ali, ó, tem uma mesa. É a mesa dos pães da preposição, aonde os sacerdotes se alimentavam daquele pão. Do lado esquerdo estava o candelabro, que é onde colocava as velas acesas. E na frente ali, antes da cortina roxa ali que vocês estão vendo, estava o altar de incenso, onde eram queimados incensos e subia como incenso suave, como cheiro suave a Deus, onde os sacerdotes oravam ao Senhor. E havia aquele véu ali. E lá tem mais um compartimento, que era o terceiro compartimento. Amém? Dá para enxergar, né? Que se chama o Santo dos Santos.
Ali o negócio, cada vez vai ficando mais complicado. Ali, os sacerdotes não poderiam entrar. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Porque ali está a Arca da Aliança. Tá vendo que tem uma fumacinha em cima ali? Era muito impressionante, gente. O povo via, de dia ficava a nuvem. Uma nuvem de glória, que era a presença de Deus naquele lugar. Essa nuvem de glória, tá difícil hoje. Essa nuvem de glória, gente, não saía daquele lugar. Todo mundo via aquilo. Você já pensou você montar um tabernáculo e vinha uma nuvem em cima? O povo inteiro via aquilo, era a manifestação da presença de Deus. E ficava em cima da Arca da Aliança. E quem entrasse ali, se tivesse pecado, morria na hora. Então, podia só uma vez ao ano o sumo sacerdote, depois de orar muito, jejuar muito, confessar todos os seus pecados, entrar naquele lugar e oferecer o sangue, aspergir. O que é isso? Eles faziam sacrifício lá fora no altar, e levavam e passavam nas pontas do altar, para que o povo fosse perdoado. Todo o povo era perdoado. O sumo sacerdote, ele estava ali representando todo o povo de Israel. E todo o povo era perdoado naquele momento. E a Arca da Aliança, que estava ali naquele compartimento, o que tinha dentro dela? A Arca da Aliança, dentro dela tinha um vaso com o maná. O que é o maná? Quem sabe o que é o maná? Quem sabe? Ergue a mão aí. Vocês sabem? Glória a Deus. Maná era o pão que caía do céu. Gente, no deserto nasce alguma coisa? Não nasce nada. Chove lá de vez em quando. É areia. Areia você não planta nada. Então Deus sustentou aquele povo com um pão que caía do céu. Aí quando eu era pequena e falava, o maná é o pão que caiu do céu, eu achava que caía aqueles pãozão assim, pronto, né? Falava, nossa, que delícia. Saía da tenda, tinha um pão fresquinho ali para você, não precisava nem ir na padaria. Estava ali no chão. Nada disso, eram sementinhas, como a semente do trigo. Tinha que pegar, tinha que colher, tinha que socar, tinha que cozinhar, tinha que fazer o pão. Amém? Tinha que se virar com aquilo. Então, Deus mandou guardar um pouco do maná num vaso ali e colocar dentro da Arca da Aliança. Era como uma caixa a Arca da Aliança. O que mais que estava lá dentro? As tábuas da lei, com os 10 mandamentos que Deus escreveu para o povo, através da vida de Moisés. O que mais estava lá dentro? A vara de Arão que floresceu estava lá dentro. E nós vamos estudar, ver o porquê que tudo isso estava lá dentro da Arca da Aliança. Então, o novo e vivo caminho. Como se chamava as 3 portas do tabernáculo? A primeira ali, vê se acha outra figura que apareça assim de frente, apareça a primeira porta. Procura aí que você vai achar. A primeira porta se chama caminho. Preste atenção. Caminho, a primeira porta. Vamos ler lá João 10? João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 9. Jesus está falando, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Aqui no Evangelho de João, onde há a revelação de quem Jesus é, várias revelações, aqui ele diz, eu sou a porta. Então ali, a primeira porta, achou? Procurando ainda. A primeira porta se chamava caminho. Vai comigo no Salmos 118. Salmo 118, versículo 19. Abri-me as portas da retidão, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão.
Quem que é essa porta que está falando nesse salmo aqui? Jesus. Aqui Jesus, nesse salmo, nessa hora aqui, Jesus nem tinha nascido. E quando ele veio, ele falou, eu sou a porta. Jesus é a porta. E a primeira coisa que se deparavam ali era o altar de sacrifício. O que significa aquele altar? Significa a cruz de Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue, ele foi o sacrifício perfeito. Amém, meus irmãos? Então, aquele altar, ele significava a cruz de Cristo. O que significava a bacia de lavar as mãos e os pés? Vamos lá em Efésios. Efésios 5, 25. Começa, né, falando dos maridos, mas nós vamos ver outra coisa aqui. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, no altar de sacrifício, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o que significa aquela bacia de lavar? Significa a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos lava. Amém, gente? Lava do quê? Lava das impurezas da nossa vida, lava-nos do pecado. A palavra de Deus, ela fala o caminho, por isso que essa porta se chama caminho. O caminho que nós devemos seguir, como nós devemos conduzir a nossa vida. Em nenhum outro há salvação. Vai comigo lá, Atos 4. Atos 4, versículo 11. Atos 4, 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Cristo, todos nós somos salvos. Amém? A segunda porta, o nome dela era a verdade, onde estava o lugar santo, onde entrava só os sacerdotes. Na entrada, lembra que eu falei que tinha a mesa da preposição, a mesa que tinha os pães. O que significa isso? Significa, Cristo é o pão da vida. Vai comigo lá em João, volta um pouquinho, você está em Atos. João, capítulo 6. João 6, 35. Não é 35, é o 41. João 6, 41. Murmuravam dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Quando Jesus fala a questão do pão que desceu do céu, ele estava falando do maná. Amém? Lembra do maná que caía? Quando o maná caía e alimentava as pessoas, significava Jesus. Ele falou, por isso que ele falou, eu sou o pão que veio do céu. Por quê? Porque Jesus que alimenta a nossa fé. Ele alimenta a nossa vida. Ele é considerado o pão, por isso ele está ali no Santo dos Santos. O candelabro. Cristo é a luz do mundo. João 8, 12. Vira uma folha aí. Jesus continuou a dizer à multidão, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando eles entravam ali, meus irmãos, que nós vimos ali naquela foto, né, naquela representação, o candelabro era tudo fechado. Não tinha lâmpadas, né? Aquele tempo não tinha. Eram velas, 7, né? 7 acesas. O candelabro era a luz daquele lugar. Aquele lugar era escuro. E os sacerdotes, diz a palavra, Deus deu a instrução que nunca poderia faltar azeite naquele, porque antes era o azeite e o pavio, não poderia faltar, porque se apagasse, eles ficariam no escuro. O candelabro significa que Cristo é a luz do mundo, a luz da nossa vida. Meu irmão,
Cristo não pode faltar na sua vida. Amém? Você tem que buscar a luz de Cristo. Cristo tem que estar com você. Você tem que estar com Cristo. Você precisa permanecer ligado na videira. Você tem que buscar essa luz. Porque se nós não buscarmos, a luz vai se apagar. E nós vamos perder a presença do Senhor. O que mais que tinha ali naquele lugar? O altar de incenso. Vai comigo lá. Hebreus 9. Versículo 1. Cristo nosso intercessor. Hebreus 9, 22. Será que eu marquei certo? Não, tá certo. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Lembra que eu falei? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. O que está falando aqui? Antes os sacrifícios eram feitos, né, com a mão dos homens. E agora aqui, Jesus se ofereceu um sacrifício superior. Porque Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não era um animal. Então era um sacrifício superior que foi oferecido. E Cristo, ele está agora... Olha que bênção. Cristo, ele está agora, gente. Aqui tem uma palavrinha, olha. Ele está agora. Vamos ler o versículo 24? Pois Cristo não entrou em santuário feitos por mãos. Que santuário é esse? O céu. O céu não foi feito por mãos. Não é mais esse tabernáculo aqui, mas é o céu, lá onde está o Pai. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora. Isso é poderoso. Por nós, perante a face de Deus. Vamos continuar lendo aqui? Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio. O que está falando aqui? Ele não entrou como entravam lá, naquele lugar, lá no Santo dos Santos, para oferecer sangue de animais. Ano após ano, não é isso que Cristo fez. 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, fale assim comigo, agora. Na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isso é maravilhoso, meu irmão. O que ele fez? Ele fez uma vez por todas. Jesus já morreu. Jesus já pagou nosso pecado. E aqui tem uma palavra. Aniquilou o pecado. O que quer dizer aniquilar o pecado? Aboliu, anulou, removeu. Jesus removeu o nosso pecado naquela cruz. E ele está agora, diz a palavra. Ele está agora diante do Pai para interceder por mim e por você. Porque nós estamos na consumação dos séculos. Jesus está voltando. Eu preciso ter uma vida santa. Eu preciso buscar o Senhor todos os dias. Eu preciso me alimentar desse pão. Eu preciso ter essa luz de Cristo na minha vida. Porque Ele está voltando. Essa porta, a segunda porta ali, era a verdade. Volta lá. Não. Volta bem, ó. A mãozinha ali, mexe a mãozinha. Essa era a primeira porta, chama o caminho. E ali os sacerdotes estavam queimando lá, oferecendo um sacrifício. Amém? Ali. Olha eles ali, mexendo ali no altar do sacrifício. Lá está um sacerdote lavando as suas mãos na bacia de lavar, que é a palavra de Deus. Depois a segunda porta que nós estamos falando agora ali, que é a verdade. Olha o sacerdote entrando ali. A porta que é a verdade.
Jesus, ele entrou para aniquilar o pecado, abolir nas nossas vidas. Agora tem a terceira porta, que nós já falamos ali, que é o véu. Ali onde está a mãozinha, tinha um véu que era muito espesso, grosso, ninguém podia rasgar, era muito pesado, né? Ali estava a arca da aliança e o véu. Essa arca da aliança, ela media mais ou menos 1 metro, ela era pequena. Ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro. O que quer dizer isso, meus irmãos? Significa Jesus. A madeira significa a humanidade de Jesus. E o ouro significa a divindade de Jesus. Então, Jesus é 100% homem e 100% Deus. A arca significa Cristo. Tudo ali significa Cristo, você está vendo? Tudo significa Cristo. O que quer dizer? Cristo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João 1,14. Então, ali está representando Cristo. Cristo também é o nosso representante. Você sabia que Jesus é o fiador do homem? Você já precisou de fiador? Tipo, para alugar uma casa? Para fazer um negócio? Alguma coisa? Eu já precisei para alugar a casa. E se eu não pagar, quem que vai pagar? O fiador. Por isso não é muito bom a gente ser fiador, né? Se você não pode arcar com a despesa, não seja, a palavra diz, não seja fiador, né? Jesus é o nosso fiador. Está lá em Efésios 1. Volta um pouquinho aí. Efésios 1, 7. Nele temos, em Cristo, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Esse sangue é derramado profundamente sobre nós. E é esse sangue que remove, que aniquila o pecado nas nossas vidas, meus irmãos. Ele fez duas coisas, está falando nesse versículo. Ele fez a redenção. O que quer dizer a redenção? Eu já falei em outras pregações, mas eu vou falar hoje. Redenção é uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Por que resgate? Porque nós estávamos presos no pecado. Nós éramos escravos como aquele povo era escravo no Egito. Moisés é um tipo de Cristo, que foi lá e arrancou aquele povo das mãos de Faraó. Jesus, ele nos arrancou do reino das trevas, das mãos de Satanás. Só que ele pagou o preço, meu irmão. E o preço foi muito caro. O preço foi o seu sangue, a sua vida. Nós precisamos entender isso. E nós não podemos voltar à nossa vida de pecado. Ele fez outra coisa. Ele nos remiu. A remissão. O que é isso? Remissão. Remissão é livramento da escravidão ou prisão. É o perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade. Você sabia que se Deus tivesse só nos comprado, nos resgatado, e não nos desse remissão, nós seríamos escravos e não filhos? Antigamente eles compravam os escravos. Tinha compra de escravos, na Bíblia tinha. E o que a pessoa fazia com o escravo? Era dela. Ela podia fazer o que ela quisesse. Mandar trabalhar, mandar fazer as coisas. Vou vender, vou comprar outro. Era um comércio. Mas Deus não fez isso com a gente. Ele nos remiu. Ele nos comprou. E Ele nos fez filhos. E Ele pagou o preço. E Ele nos deu vida. Como aquele povo saiu daquela escravidão, gente. O escravo, ele não tem sapatos. O escravo, ele não tem salário. O escravo, ele não tem vida própria. E aquele povo foi arrancado lá do Egito, através da vida de Moisés, para ser um povo livre. E Deus fez isso comigo e com você, porque Ele pagou o preço. Amém? Glória a Deus.
Olha que lindo. Tá vendo as cabaninhas ali, ó? Como que era distribuído? Tá vendo? Ali era todo o povo que estava no deserto. Olha que legal. Eram as tribos. As 12 tribos de Israel. E o centro de tudo era o tabernáculo. O tabernáculo ficava no meio. Primeiro era montado o tabernáculo. E depois as tribos devidamente postadas. 3 em cada, né? Norte, sul, leste, oeste. 3, 4, 12. Então era 3 tribos ao leste, 3 ao sul, norte, leste, oeste. Né? E as tribos, elas ficavam ali. E Deus era o centro. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Nós não podemos deixar o Senhor de lado. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Amém? Cristo se fez pecado em nosso lugar. Está lá em 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus estava naquela cruz, ele estava falando: Pai, coloca todo o pecado da humanidade em mim, eu vou pagar, eu vou levar o pecado. Cristo se fez pecado no nosso lugar, naquele momento. Dentro da arca, o que tinha dentro da arca? Já falei, o maná, Cristo, o pão que desceu do céu, as tábuas da lei. Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logos, a essência, o Messias. E o que significa a vara de Arão que estava lá dentro, que floresceu? Vamos ler? João 11, 25. João 11, 25. Estou quase terminando. João 11, 25 diz assim: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele faz uma pergunta para nós: crês isto? Você crê nisso, meu irmão? A vara significa que a vara, gente, a vara, ela era uma madeira, né? Que os sacerdotes, era uma vara mesmo, igual de pastor, que não era árvore, não tinha como ter vida nela. Amém? Você concorda comigo? Era um pedaço de pau. E ela floresceu, ela deu flores e ela deu frutos. E ela foi colocada dentro da arca. Cristo, ele era homem. A madeira significa homem. E Cristo, ele morreu. Só que ele ressuscitou. Então, o que significa aquela vara? Que Jesus é a ressurreição e a vida. E ele fala assim: você crê nisso? Nós cremos. Glória a Deus. O véu que separava. Hebreus 10, 20, eu vou ler para vocês. Que foi o que eu abri essa pregação. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Vou ler o 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu, ai que legal, benção. Aquele véu que estava antes dos santos dos santos, antes da arca da aliança, sabe o que significava aquele véu? O corpo de Cristo, a sua carne, que foi rasgada, que foi moída na cruz. Por isso fala que, olha, ele consagrou esse novo e vivo caminho para nós, através do véu, isto é, da sua carne. E quando Jesus morreu, algo aconteceu. Vai comigo lá, Mateus 27. Mateus 27. Versículo 49. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Aqui Cristo está padecendo na cruz, está nos últimos momentos. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. O que é isso? Jesus morreu aqui nesse momento.
nesse instante, o véu do templo, agora ao templo, eles já estão na terra prometida, foi construído o templo, né? Aquele templo foi restaurado por Herodes, no tempo de Jesus. E estava todos os utensílios lá, os mesmos do deserto, a arca da aliança, estava tudo lá. E tinha o véu, mesma coisa, eles continuavam entrando uma vez por ano, o sumo sacerdote naquele lugar para oferecer sacrifícios. E no momento que Cristo morreu, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha o que aconteceu no momento que Cristo morreu. Abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam, que estavam mortos, ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha o poder de Deus. Naquele momento que Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Gente, aquele véu era imenso de alto e de grosso e de pesado. Ninguém ia conseguir rasgar. Se rasgou de cima a baixo. Foi Deus que rasgou. Deus rasgou naquele momento. Sabe o que Deus estava falando? O meu filho, ele rasgou o seu corpo. Ele foi moído por causa das suas iniquidades. Agora você pode entrar no Santo dos Santos. Agora a minha igreja pode entrar na minha presença e não vão morrer. Acabou, meu irmão. Nós podemos entrar na presença de Deus. Ninguém pode entrar, só o sumo sacerdote lá, uma vez ao ano. Mas Jesus, ele foi rasgado, ele foi moído, ele foi transpassado. Agora, nós podemos entrar. Sabe por quê? Vamos lá em João 14. Estou quase terminando. João 14, versículo 6, que foi o versículo que impactou a minha vida. E eu falei, nossa, eu acho que eu estou errada em algumas coisas. Eu preciso mudar. Foi a minha conversão. João 14, 6 diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus falou? Põe lá de novo. A primeira porta, chamada o quê? Caminho. A segunda, verdade. E o véu, vida. Quando Jesus falou isso daqui, ele falou: eu sou o templo. Eu vou morrer no seu lugar. Eu vou ser entregue, eu vou ser o sacrifício perfeito. E vocês vão poder entrar na presença do Pai. Amém, gente? Isso é maravilhoso. Agora, para terminar, eu quero que você vá lá em Hebreus 10. E pode vir cantar uma música aqui para nós. E fala sobre: eu olho para a cruz eu vou. Hebreus 10, 19. Agora nós vamos ler aqui e você vai entender. Amém? Acharam aí? Portanto, irmãos, tendo ousadia. Ousadia. O que quer dizer ousadia? Intrepidez. Com liberdade em falar. Franqueza na fala. Sem segredo. Confiança aberta e destemida. Coragem entusiástica. Audácia. Você pode entrar assim. Aonde? No Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? Jesus. Jesus é o sacerdote e Jesus é o sacrifício. O sacerdote, ele tinha que oferecer o sangue. O sacerdote, ele tinha que oferecer o sacrifício pelos seus próprios pecados. Jesus é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício. E ele já ofereceu o sangue dele. Agora, 22, versículo 22. Que maneira que eu posso chegar? Eu posso chegar assim com ousadia. Eu posso entrar na presença de Deus. Eu não vou morrer mais.
porque o Senhor já perdoou os meus pecados. Mas tem uma maneira de nós nos achegarmos, olha aí, com verdadeiro coração, versículo 22, sem máscaras. Chegue, fale com teu Deus, fale a verdade, fale o que está dentro do seu coração. Fale o que você precisa, meu irmão, com verdadeiro coração, com plena certeza de fé. Não duvide. Não duvide que Deus pode perdoar os seus pecados e mudar a sua vida. Ele já fez. Tendo o coração purificado da má consciência, peça perdão para Deus dos seus pecados. Limpe a sua consciência. Se algo está falando lá, algo está falando dentro do seu coração, você fez isso errado. Isso não é certo. Então peça perdão para o Senhor. E o corpo lavado com água limpa, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Águas vivas do Espírito Santo de Deus, que vai nos lavar. É dessa maneira que nós devemos entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus Todo-Poderoso. Para terminar, novo e vivo caminho. Esse é o nosso Deus. Novo, feito recentemente. Vivo. O que quer dizer essa palavra vivo? Gozar da vida verdadeira, forte, eficiente, eficaz, potente. Essa vida que o Senhor nos deu. E o caminho, que caminho é esse, meu irmão? É uma nova forma de pensar, decidir e sentir. Novo, vivo caminho. O velho está lá atrás. Jesus falou assim: você é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. O Senhor apagou os nossos pecados, o nosso passado. Ele nos dá uma nova vida. Quem quer uma nova vida aí? Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos.